Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui agora para contar uma história para vocês. A história que eu vou contar é muito interessante. Ela aconteceu lá no interior do nosso país. Eu não vou dizer o local porque hoje a cidade cresceu, se tornou grande. É uma cidade muito, muito conhecida. Então eles não querem que essa pessoa que me contou essa história não quer que eu diga um lugar, né, onde fica. Mas ela vai contar uma coisa que aconteceu nessa cidade antes dela evoluir. Ele é um morador antigo dessa cidade. Tudo começou quando uma jovem, né? Ela era muito querida pelo seu pai. O pai dela era um dos fazendeiros mais ricos daquele lugar. E aí o padre da região, né? O padre Samuel, ele era um padre muito bonito. Ele era dono de uma beleza exorbitante. E essa menina, ela se apaixonou pelo padre, entendeu? Só que o padre evitava ela a todo momento. E ela, de qualquer forma, vivia sempre em cima do padre. Só que ele não dava margem nenhuma para ela, porque ele era um padre. Então um dia a mãe dela chegou e disse para ela se afastar dele. Disse para ela: filha, te afasta dele, porque senão tu vai ser uma pessoa amaldiçoada. E eu não quero que tu seja amaldiçoada. Afasta-te. E ela disse: não, eu não vou me afastar dele. Eu amo ele. Eu vou ficar com ele. Então não adianta você falar, não adianta você dizer nada. Eu vou ter que conseguir ele para mim. O tempo passou e de repente essa jovem foi encontrada morta numa beira de estrada. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Ela desapareceu e do nada ela ficou encontrada morta. Tudo bem, o padre, todos conversaram com ele, ficaram pensando que era alguma coisa a ver com o padre, mas o padre não tinha nada a ver com a história. Até então. Só que o tempo foi passando e começou a surgir o desaparecimento de crianças e jovens na cidade. A cidade começou a ficar horrorizada com tudo isso. Começaram a fazer caças noturnas, começaram a buscar tudo o que eles podiam, mas não encontraram nada. Nunca encontravam nada. Então, um belo dia, dois garotos curiosos, coisa de criança, né? Para saber se o padre Samuel dormia de cirolas ou de cuecas, resolveram se esconder dentro da sacristia da casa do padre. Então eles pegaram e entraram lá dentro e se esconderam. O padre chegou, começou a mexer num certo livro que ele tinha em cima da mesa e saiu, desceu. Quando ele desceu, os garotos começaram a observar que algo embaixo, num porão, fazia um barulho muito estranho. Mas tudo bem. Eles começaram a olhar o livro que o padre estava mexendo, um caderno. E lá tinha um monte de anotações, um monte de coisas que as crianças não entendiam nada. Até que o barulho embaixo se intensificou. Ficou mais forte, dando pancada no assoalho da igreja. Então os dois saíram correndo e levaram o caderno junto. Tudo bem. Passou uma semana e meia. Um dos garotos que saiu com esse caderno também desapareceu. A cidade começou a entrar em prantos, porque a maioria dos garotos, das crianças, dos adolescentes daquele lugar estavam sumindo tudo. Mas mesmo assim, o garotinho que tinha pego o caderno junto com o outro chamou o pai e disse: pai, eu preciso te dizer uma coisa. Esse caderno nós encontramos lá na casa do padre, eu e o fulano. E agora ele morreu. E isso aqui eu tô achando muito estranho que está escrito nesse caderno. Era bom o senhor dar uma olhada. Então eles começaram a olhar o caderno. E quando ele abriu, era um diário. E lá tinha coisas horríveis, que apavorou cada um deles. Lá contava a história dele e da filha do coronel, do fazendeiro, esse fazendeiro da região. Os dois se apaixonaram, tiveram um romance lindo. Ela foi o grande amor da vida dele e ela engravidou. No dia que ela deu à luz ao bebê, ela deu no porão da igreja. Só que a criança que nasceu era um monstro. Um monstro horrendo, uma coisa de outro mundo, que ao nascer matou ela na hora. E ele teve que dispensar o corpo da amada dele na estrada, porque ela tinha morrido ao parir o filho. Então aquele bicho, ele prendeu
embaixo do porão e ele foi criando aquele animal. Durante muito tempo, ele alimentou o animal com sangue de ovo, sangue de boi. Também foi alimentando aquele bicho com cadáveres do cemitério. Só que os cadáveres estavam acabando, porque, né, não morria tanta gente assim. Então ele começou a pegar os jovens e pegar as crianças da cidade, raptando para dar de alimentar para aquele bicho, para ele não sair daquele porão. E, e a cada momento que aquele senhor, o pai do garoto, lia essas páginas, ele foi se revoltando cada vez mais, porque ele viu que o padre era um monstro. Estava criando um monstro dentro da igreja e acabando com todo mundo da vila. Então ele foi e reuniu todos os homens da vila, dessa cidade que eles moravam, e todos armados de facão, de foice, de arma, foram até o local. Chegando lá, abriram, arrebentaram a porta e lá encontraram uma coisa que deu muito, muito medo. Ele era uma espécie de uma criatura que lembrava um morcego gigante. Só que com o rosto todo deformado, olhos muito vermelhos, e eles disseram que o rosto era como se fosse um cadáver. Ele tinha umas asas que eram de pele, que ele abria atrás. Era uma coisa sobrenatural e ao redor dele estava cheio de ossos e restos de pessoas mortas. Então eles atacaram aquele bicho e muitos foram machucados e ele foi embora. Ele conseguiu fugir. O padre estava no canto onde ele estava lá, o bicho, né? Essa criatura, ajoelhado, orando a Deus e pedindo perdão. Os homens pegaram o padre sem misericórdia e levaram ele para a rua, com a intenção de matar ele, porque ele estava acabando com a vida de cada um naquela cidade. Todos estavam perdendo os seus amores, os seus filhos, por causa dele. E ele não estava tendo misericórdia de ninguém, ele estava pensando só no filho dele, que era um monstro. A criatura fugiu para o mato e sumiu. O padre começou a implorar por perdão e disse que não tinha culpa e que o amor dele tinha parido aquela coisa. Começou a contar a história. Até que um homem deixou cair uma lamparina. E aquela lamparina incendiou junto com a roupa do padre. O padre gritava horrorizmente, com muito medo, com muito horror, porque ele estava sendo queimado vivo. Todos pegaram o padre, os restos que sobrou dele, enterraram. E daquele dia em diante nada mais aconteceu na cidade. A criatura nunca mais foi vista. Ouviram falar dela depois de muitos anos, e hoje ouvem falar dela. Mas a criatura nunca mais foi vista naquele local, até então. Ele disse que ele viveu bons anos naquele lugar e aquele bicho nunca mais retornou. Hoje que eles estão vendo relatos de algumas coisas que pode ser que seja ele, mas não tem certeza. Ele disse que tudo isso foi vivenciado nessa cidade. É uma cidade muito linda, muito próspera hoje, na parte do norte do nosso país. Só que ele não pode dizer o nome, justamente por ter essa história. E até hoje os restos da igreja ainda estão lá, porque ninguém teve coragem de destruir. E a lenda corre lá ainda, por moradores antigos. É uma história muito interessante e é legal ao mesmo tempo, porque a gente vê que maldição realmente existe. Maldição existe de verdade. Não brinque com o sobrenatural. Não brinque com o poder de Deus, porque ele cobra. Um beijo da Bruxa de Salem. Mais tarde eu volto com outro vídeo pra vocês, tá bom?